Presidente, eu queria primeiro falar que a gente está exclusivamente votando uma alteração contábil, mas que se eu tivesse feito a redação da alteração contábil, eu ia não fazer exclusivamente a alteração contábil. Tem que fazer o impacto da alteração contábil. Quantas vagas fecham? Quantas vagas abrem? Qual é o impacto real das pessoas? Porque, salvo melhor juízo, o único formado em contábeis aqui era o vereador Edson da Rosa. Então nós estamos exclusivamente retirando de uma rúbrica e passando para uma rúbrica diversa e rúbricas extremamente semelhantes, sem nenhum esclarecimento técnico, né? Eu gostaria só de ler a diferença das rúbricas para quem se encontra em casa compreender a votação. Então nós vamos retirar 250 mil da manutenção de fomento de tempo integral com crianças com deficiência, vencimentos e vantagens fixas com pessoas civis e passar para manutenção de ensino com crianças com deficiências, PCDs em vencimentos e vantagens fixas de pessoas civis. Seria uma surpresa se alguém tivesse entendido o que nós estamos votando. Essa é a verdade. Nós estamos votando uma tecnicalidade do município porque houve um erro redacional originário. É simples de explicar. Fizeram errado a lei, tem que mandar uma para retificar uma lei que foi feita errada. Então é isso que nós votamos. Eu e a vereadora Andressa, a gente está aqui para auxiliar o município, tenho certeza que uma parcela significativa da oposição também. Agora, essa sessão extraordinária, que o senhor e a senhora acompanham de casa, é fruto da incompetência de quem redige a lei orçamentária do nosso município. Por isso, nós deslocamos todas as nossas assessorias, todos os servidores da Câmara, gastamos luz para arrumar algo que alguém fez errado. Então, infelizmente, é isso que nós votamos. E, para finalizar, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho determina que a administração pública tem o dever de fiscalização daqueles que prestam serviços ou têm a mão de obra tomada pelo ente público. Eu estive no Ministério do Trabalho e sabia, vereador Pedro, do auto de interdição há mais ou menos quantos dias, vereador Andressa? Uns 15 dias. Não falei nada porque não tinha visto o processo administrativo. No dia da interdição eu já sabia. Sabe por que foi interditada a obra de São Genaro? O principal ponto de interdição? Porque o buffet da comida dos funcionários estava com a serpentina que esquentava a água sem proteção, podendo eletrocutar alguém que fosse servir no buffet. Esse é um dos fatos que levaram à interdição. A obra tem que ser fiscalizada, porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que foi alterada em 2024, determina que o ente público só se exime de responsabilidade caso comprove a fiscalização. Nós temos a obrigação, em acordo com a súmula 331 do TST, de promover fiscalização para se eximir de responsabilidade, de contratar a empresa idônea e verificar as vidas. Sinceramente, se o secretário da Habitação não tem responsabilidade de fiscalizar uma obra da habitação, quem tem? Fica essa pergunta para todos nós aqui. Ele tem a obrigação, sim, pela jurisprudência, pela lei, pela responsabilidade do município. Fica a minha solidariedade aos trabalhadores e o meu parabéns ao fiscal do Ministério do Trabalho, o senhor Bruno Aranha, um dos concursos mais concorridos da República, que promoveu a interdição, não porque queria, porque tem como dever. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Encerrada a discussão, em votação, declaro abertas as inscrições para